Olá a todos, o Flamengo segue o início da pré-temporada do seu time principal e teve uma baixa importante confirmada nessa sexta-feira. O zagueiro Rodrigo Caio sofreu um corte profundo no joelho direito e está fora da estreia do time principal segunda-feira contra o Resende. Ele sequer foi a campo no treino de hoje comandado pelo técnico Jorge Jesus. E o Flamengo voltou de férias somente no começo da semana e se prepara para um fevereiro bastante cheio. Vamos lá dar uma lembrada no que vai ser esse mês para o time do técnico Jorge Jesus. Dia 16 de fevereiro, final da Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense em Brasília. E nos dias 19 e 26 de fevereiro, a final da Recopa contra o Independente Del Valle. Jogo de ida no Equador, jogo de volta no Maracanã. Então o técnico Jorge Jesus já deixou claro que quer usar as rodadas da Taça Guanabara, segunda-feira contra o Resende e no próximo sábado contra o Madureira, ambos os jogos no Maracanã, para preparar o seu time principal, além dos 6 reforços que o Flamengo trouxe para a temporada, para essas finais que são consideradas importantes para o time nesse primeiro semestre. E nesta sexta-feira também, o time teve uma conversa com o técnico Jorge Jesus e com os dirigentes do departamento de futebol. Essa conversa foi adiada só para sexta-feira, porque no começo da semana, quando o time se reapresentou, o Marcos Braz, vice de futebol, e o diretor Bruno Spindel estavam na Itália, na Europa, resolvendo as questões da contratação do Gabigol. E o Jorge Jesus pediu a palavra e conversou com o elenco. Vamos ouvir um trechinho desse papo que foi divulgado pelo Flamengo. O melhor de nós ainda está para chegar. Isto quer dizer muita coisa, não é? Para além daquilo que já conquistamos. Ok? E voltando a falar dessa questão do calendário do Flamengo no mês de fevereiro, é possível que também tenha semifinal e final de Taça Guanabara ali entre a Supercopa e a Recopa Sul-Americana. Ou seja, mais um motivo para o Jorge Jesus querer dar ritmo o quanto antes para os jogadores que ele quer contar nessa maratona do Flamengo no mês de fevereiro. E para contar com esses jogadores, obviamente, tem que estar todo mundo regularizado. Além do Gabigol, que permaneceu no clube por mais 5 temporadas, os reforços, 5 reforços, já foram regularizados. São eles o Michael, o Pedro Rocha, o Thiago Maia e o zagueiro Gustavo Henrique. O caso do Léo Pereira, que só chegou ao Flamengo nesta semana, não foi possível regularizar a tempo e só vai estrear provavelmente no jogo do sábado que vem contra o Madureira. Pet, o melhor do Flamengo ainda está por vir? Ainda está para chegar? Acho que sim. Acho que sim, logicamente está iniciado. Você acha que esse ano vai ser melhor do que o anterior? É difícil, porque você já conquistou muita coisa ano passado. Quase ganhou tudo. O que faltou para ganhar ano passado? Mundial Só o e Mundial. a Copa do Brasil. Copa do Brasil, né? Então, eu não lembro se teve algum time no mundo que ganhou 4 títulos importantes, grandes, 3 internacionais no ano. Não acredito. Então, a Copa do Brasil ganha 2 nacionais e 2 internacionais para você ganhar no ano. Não lembro se teve algum time que... Pode ser que tinha, né? Mas o Flamengo fez um ano muito bom. Acho que a tendência é repetir. E para isso fez uns reforços. Então, agora tem um elenco, digamos, mais reforçado. Tem algumas peças aí que possam ser substitutos, talvez perto do nível do que estão titulares. Acho que nenhum pode ameaçar nenhum titular que chegou agora. Nem Thiago Maia, nem Pedro. No primeiro momento, nenhum deles ameaça o titular. Um zagueiro certamente vai ganhar a vaga, porque o Pablo Mari foi pro Arsenal. E acho que vai ser uma briga boa, porque são 2 zagueiros jovens. O Gustavo Henrique começa a titular, porque o Léo Pereira não está regularizado. Então, contra o Resende, é ele que joga, fato. Mas você acha que assim se mantém? Quem começa não importa, quem termina não importa. Essa é a parada. Mas são bons jogadores que chegaram e agora com venda do Pablo Mari, um dos dois vai entrar no time. Logicamente que tem aqui alguém que pode brigar, mas no primeiro momento são jogadores, são opções quando alguém está machucado, alguém está desgastado ou alguém está servindo a sua seleção. E você tem os jogadores que possam entrar, que é um do nível agora no nível do Flamengo. Mas você acha que o Jorge Jesus já vai colocar os reforços para jogo segunda-feira? Porque agora, quando começou a pré-temporada, nem todo mundo estava não começou do mesmo tempo. Quem foi contratado, por exemplo, começou antes. Exatamente. Quem estava já de E quem foi férias, contratado primeiro começou antes dos outros. Começou, né? Estão a estágio mais elevado. Por exemplo, o Gabigol chegou por último. E o Léo Pereira. O Léo Pereira nem está inscrito. Mas ele não fica mantendo a condição física de alguma outra forma, mesmo que não esteja treinando? Gabigol estava de férias. O Léo Pereira provavelmente tinha começado lá com o Atlético Paranaense. E quando foi contratado, ele estava já treinando. Imagino eu, não tenho certeza absoluta. O Gabigol
por conta própria pode ter sido, mas não é a mesma coisa por conta própria, ajuda. E claro que ajuda que se você mantém ativo durante as suas férias, ajuda muito. Você precisa primeiro descansar, primeira semana, segunda semana, porque o ano é muito longo e competitivo e muitos jogos no Brasil. Então, quando eu estava de férias, primeiras 2 semanas não fazia nada. Depois, conforme de férias planejadas, estou em casa, faço alguma coisa, estou viajando, difícil de fazer. Então, chegava aqui... Mas você acha que ele vai colocar os reforços para jogar ou não? Vamos ver nos primeiros jogos. Acho que talvez... Duvido que o Gabigol comece a jogar. É mesmo? Duvido que comece a jogar, porque já tem jogadores que chegaram antes que ele. Mas pode ser que esteja bem fisicamente. Eu não tenho análise nem informe agora do Flamengo. Não divulgou como estão seus jogadores de nível de condicionamento físico. Nem precisa divulgar, mas estou dizendo... Agora, se começa ou não começa no primeiro jogo, todo mundo... Pouco importa. Agora, com o Rodrigo... Importante é preparar para o Libertadores. Com o Rodrigo Caio, que começa para o Flamengo em março, né? E o Rodrigo está machucado, né? Pois é, com o Rodrigo Caio machucado, os 2 zagueiros vão ser diferentes do que eram no ano passado. E aí, quem entra, você acha? Provavelmente Túlio e Gustavo Henrique. Túlio e Gustavo Henrique. Ou ele poderia manter também os meninos que vinham jogando. Rafael Santos, que jogou o Fla-Flu, Matheus Dantas. Pode, mas ele já anunciou que vai começar com o time principal. Claro que não falou se vai começar ele falou como isso antes do titulares. Rodrigo Caio se machucar também, né? Sim, mas o Gustavo Henrique deve começar, então pode. Mas se ele já começa já com outra turma que estava de férias, então acho que se está anunciando isso, os meninos foram bem. Isso que é muito importante. Os meninos estavam jogando bem, mostraram que um bom nível de esforço, de gana, de vontade, o técnico, o condicionamento também foi bom. Agora, se você está dizendo que vai começar com o time principal não tem meninos ainda. Tem os outros jogadores. Toller, um jogador que jogou muito bem ano passado, um bom zagueiro, então é natural que ele comece junto ao Gustavo Henrique. E o time principal começa jogando depois de só 1 semana de treinamento. Você acha que o sarrafo já sobe absurdamente nessa primeira partida? Claro que o sarrafo sobe, agora condicionamentos físicos não deixa isso acontecer de um nível talvez desejado. A pré-temporada, ele deixou muito claro, vou usar esse jogo como jogo amistoso, como já tem jogos na pré-temporada. Né? Preparatório. Como começa o jogo lá na Flórida? Quantos dias do trabalho? E já jogaram os jogos. Que faz parte do preparo, do treinamento, do planejamento da pré-temporada. Então, 1 semana de pré-temporada tem um jogo amistoso. Sim, uma pena que não vai poder fazer mudanças durante o jogo. Todas. Pra testar todo pra mundo, você pra trocar dar ritmo pra todo time. mundo. Senão ele, com certeza, ia optar 45 minutos um time e 45 outro. Porque faltam só 2 rodadas para fechar essa fase de grupos da Taça Guanabara. Então, o Flamengo, digamos, o time que começou podia terminar essas 2 rodadas, mas é importante pro time principal, que vai encarar essas finais aí de Supercopa do Brasil, de Recopa Sul-Americana, fazer esses 2 testes, né? Contra a Resende e contra a Madureira. Se não fizer contra a Resende no campeonato estadual, ele ia buscar um jogo amistoso contra alguém. Então, por que buscar um jogo amistoso? Melhor ainda, um jogo que é amistoso, entre aspas, um jogo importante, a Vera, mas não é um jogo muito forte. Primeiro jogo você vai lá, testa, vê, corrige e começa já a entrar e lembrando as coisas do ano passado que fez muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Vasco, né, que foi adiado de ontem para hoje de manhã, às 11 da manhã. Vasco perdeu em São Januário para Cabo Friense. Já já a gente fala bastante dessa partida. Te espero, até já. Fala, pessoal! Para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.